Olá, queridos. Meu nome é Isabelle Emily e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. Queridos, essa é a obra de Deus. Ele quer fazer do homem algo que ele não é e algo que ele não tem. Ele quer fazer essa obra em cada um de nós, porque ele nos chama cada dia para nós representarmos Cristo nessa terra, como indivíduos e como família também. E já pensamos na responsabilidade dessa obra? Já pensamos na responsabilidade desse chamado que Jesus está fazendo a cada um de nós? Representar Jesus é viver como ele viveu, é falar como ele falou, é agir como ele agia nessa terra. E nós podemos ver a missão que Jesus nos confiou nesta terra quando ele disse em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, que fala o seguinte: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Podemos ver aqui claramente que essa obra que Jesus confiou a nós é uma obra gigantesca. Ele poderia muito bem ter confiado essa obra para os anjos. Seria muito mais rápido os anjos fazerem isso, porque os anjos, com a velocidade de um relâmpago, iria fazer toda essa obra nesta terra. Mas Jesus confiou a nós. Ele confiou a mim, a você, às nossas famílias, para que possamos ser testemunhas de Cristo e ensinar para outras pessoas, para outras famílias, o que ele tem nos ensinado. Mas como que nós podemos fazer essa grande obra que Jesus nos confiou? Aí está a questão. Muitas vezes, quando a gente olha para a missão que Jesus, a responsabilidade que Jesus nos confiou, a gente começa, por exemplo, a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus com o pensamento: eu preciso passar isso para as outras pessoas. Nossa, isso daqui vai encaixar exatamente no que tal pessoa está passando. Nossa, isso daqui vai encaixar exatamente na situação que aquela pessoa está vivendo. E assim a gente vai colocando na prática os ensinamentos de Jesus para o próximo e não para nós, especialmente, individualmente, primeiramente. Mas precisamos entender que antes de Jesus querer nos usar, querer usar a nossa vida para uma grandiosa obra, ele quer fazer uma grande obra em nossa vida. Antes de nós olharmos para a necessidade do próximo, antes de nós lermos a palavra de Deus e pensando: nossa, esse texto, esse ensinamento vai encaixar exatamente com aquela pessoa, com a situação dela, Jesus quer primeiramente que a gente venha viver essa experiência. Ele quer que primeiramente a gente venha ter uma experiência repleta e completa nele, para que assim a gente venha estar caminhando com Cristo Jesus e depois ele estará nos ajudando para que a gente venha identificar com as outras pessoas. É por isso que para alguns ele fala: antes de vocês receberem a promessa, que é o Espírito Santo, permaneçam aqui em Jerusalém e depois vocês vão ser usados poderosamente para uma grandiosa obra. Ele falou exatamente isso para os seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos: olha, antes de vocês receberem o Espírito Santo, para vocês pregarem o evangelho para todo mundo, permaneçam aqui em Jerusalém. Jesus ele não falou: olha, é para vocês já saírem correndo para todas as vilas, para todas as cidades, todos os países. Vocês vão falar para as pessoas o que elas precisam ouvir e depois vocês vão receber o Espírito Santo. Não, Jesus estava querendo ensinar não somente para os seus discípulos, mas para nós individualmente também, que antes de nós sermos usados por Deus para uma obra, Ele quer fazer essa obra em nossa vida. Antes de nós estarmos identificando com as pessoas, com as necessidades que elas estão vivendo, e assim às vezes compartilhando uma experiência, compartilhando um testemunho, compartilhando a palavra do Senhor, nós estaremos primeiramente comendo essa palavra. Nós estaremos primeiramente aos pés de Jesus. Podemos estar aí refletindo, queridos, sobre a experiência de José do Egito. Ele foi escolhido por Deus para que ele pudesse ir para o Egito.
E quando a gente olha, a gente pensa, nossa, mas parece que estava tudo dando errado. Mas aqui em casa a gente até gosta de usar uma frase que quando tudo tá dando errado aos nossos olhos, é aí que vem a bênção. Porque quando tudo tá dando errado aos nossos olhos, Deus usa dessa ocasião para resplandecer a sua glória na vida de seus filhos. E José do Egito, ele foi para o Egito com um propósito. Ele foi para o Egito para colher pão, para armazenar pão, para que assim ele pudesse estar ajudando outras pessoas que estivessem em necessidade em todo o mundo. Porque estava em um momento de seca, iria ter 7 anos de seca, e se ele não fosse para o Egito, muitas vezes o mundo inteiro estaria em necessidade e estaria também com fome, com a necessidade de pão. Então Deus chamou José para que ele pudesse ir para o Egito primeiramente, antes de seus irmãos, para ele armazenar pão e depois ele compartilhar esse pão com seus irmãos. E da mesma forma, trazendo aí para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de intimidade com Jesus, Jesus está nos chamando primeiramente para que a gente venha armazenar pão, para que a gente esteja no secreto com Jesus, para que a gente venha comer da palavra de Deus. Porque não tem como a gente compartilhar algo que a gente não tem. Não tem como a gente falar de alguém que a gente não conhece. Não tem como a gente falar de alguém que a gente fala, nossa, eu amo essa pessoa, se você nem tem intimidade com ela. Então, antes de Jesus usar você para uma preciosa obra, ele quer fazer uma obra em sua vida, no secreto. Ele quer que você venha comer o pão. Ele quer que você venha ter intimidade com ele. Ele quer que ele venha ser o seu noivo, o seu amado, para que assim você estará automaticamente armazenando o pão, que quando outras pessoas chegarem até você estará simplesmente representando a Jesus, como Jesus chegou para a mulher samaritana e falou: Eu quero te dar uma água que nunca mais vai parar de jorrar. Da mesma forma, a gente vai chegar para as pessoas e a gente vai falar: Eu recebi uma água que ela nunca mais parou de jorrar e eu quero te dar essa água também. Essa água, ela vem de Jesus e eu estou aí a cada dia tendo intimidade com ele e eu sei que ao você ter intimidade com ele também, a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada completamente em Cristo Jesus. Mas outro detalhe extremamente importante, nós podemos ver que quando Jesus falou para os seus discípulos sobre a missão deles e falou para eles esperarem em Jerusalém, para eles receberem o Espírito Santo e depois eles seriam usados poderosamente para a obra de Deus, podemos ver colocando para nós individualmente que a obra começa no lar. Jerusalém era onde os discípulos moravam, era onde os discípulos habitavam. E Jesus poderia muito bem ter falado com eles: olha, vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão ir para outra cidade, vocês vão ir para outro local e lá vocês vão receber o Espírito Santo. Mas não, Jesus ele deixou muito claro que exatamente onde eles moravam era para eles permanecerem, porque era exatamente ali que eles iriam receber o Espírito Santo. Sabe, queridos, não tem como a gente falar de um Jesus que a gente não está sendo o exemplo, que a gente não está seguindo o seu exemplo em nosso próprio lar. Não tem como a gente falar desse Jesus lá fora para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas do nosso dia a dia, que a gente convive com elas, para as pessoas que não são aí a nossa família, se dentro do nosso lar nós não estamos falando como Jesus, nós não estamos agindo como Jesus, nós não estamos educando os nossos olhos para que sejam para a glória de Deus. Nós não estamos tendo pensamentos para a glória de Deus. Recentemente eu estava ouvindo uma palavra de Deus, um sermão, e foi quando foi comentado que no lar é o lugar que a gente mais tem a facilidade, a gente fica mais confortáveis para a gente pecar. Porque é onde você conhece aquele que você convive com ele. Para as crianças vão crescendo já convivendo com os pais com os filhos, a esposa com o esposo. Então é um lugar mais fácil para você falar com mais irritabilidade, para que você venha estar tendo ações que não glorificam a Deus. Quando você não conhece uma pessoa, você tenta fazer bonito
para que aquela pessoa não veja exatamente o seu caráter. Mas é no lar que o nosso caráter não somente é formado, mas que ele é mostrado também para o nosso semelhante. É no lar que as nossas palavras são moldadas. É no lar que os nossos pensamentos são moldados. É no lar que a gente escolhe se a gente quer receber o Espírito Santo ou não. E de acordo com as nossas escolhas diárias, Jesus estará vendo se naquele dia ele estará nos dando o Espírito Santo. Jesus, ele quer dar o seu Espírito Santo. Ele quer dar a sua promessa para a minha vida e para a sua vida diariamente. Para que diariamente nós possamos estar sendo repletos em Cristo Jesus, possamos estar sendo representantes de Cristo Jesus dentro do nosso lar e fora do nosso lar também. Mas a obra, ela começa em nosso coração. Depois ela transmite para aqueles que vivem conosco em nossa casa. E assim, somente depois ela transmite para aqueles que a gente convive fora do nosso lar. E nós podemos ver esse chamado de Jesus a cada um de nós e essa promessa do Espírito Santo em Atos capítulo 1, verso 8, que fala o seguinte: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ou seja, quando o Espírito Santo descer sobre cada um de nós, individualmente, sobre as nossas famílias, nós receberemos poder de Deus. Nós receberemos a graça de Deus. Nós receberemos poder para que as nossas palavras sejam palavras repletas do Espírito Santo. Nós receberemos poder para que os nossos pensamentos sejam educados para a glória de Deus. A gente sabe que muitas coisas a gente não consegue fazer. Nada a gente consegue fazer para a glória de Deus. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu me irrito facilmente. Não pode acontecer coisas mínimas na minha vida que eu acabo me irritando. Dessa forma, eu não estou sendo repleta do Espírito Santo. Mas, ao eu abrir o coração para Cristo Jesus, Ele quer fazer a sua obra em mim. Para que depois dele fazer a sua obra na minha vida, Ele vai me usar para uma obra também. E dessa forma, o que é ter o poder do Espírito Santo? Quando o poder do Espírito Santo descer sobre mim? É que antes eu era uma pessoa que eu era irritada facilmente. Eu ficava irritada, mas quando o Espírito Santo desceu sobre mim, Cristo Jesus me deu a sua graça, me deu o seu poder para que a sua vida se tornasse a minha vida. E será que Jesus era uma pessoa onde se irritava facilmente? Será que Jesus, ele falava palavras com raiva? Palavras sem paciência? Não, Jesus não era uma pessoa assim. Ou seja, as mesmas qualidades da vida de Jesus, as mesmas características da vida de Jesus vão se tornar as minhas características também. As características da minha vida também. Agora vamos imaginar, vamos transportar a nossa mente, queridos. Imaginemos se cada um de nós abríssemos o nosso coração primeiramente para Jesus fazer a sua obra em nós. Se primeiramente a gente não chegasse abrindo a Bíblia e pensando, isso daqui tal pessoa está precisando dessa obra, isso daqui tal pessoa está precisando dessa palavra, mas primeiramente a gente tivesse intimidade com Deus, vendo a palavra de Deus como palavra do próprio Jesus para nós individualmente, como cartas do próprio Senhor Jesus para nós recebermos a sua promessa. Imagina se nós fôssemos a cada dia moldados por Cristo Jesus dessa maneira. Nós receberíamos o Espírito Santo. As nossas famílias receberiam o Espírito Santo. E quando outras pessoas, quando outras famílias olhassem para nós, elas veriam que nós somos pessoas diferentes. Elas veriam que nós não falamos bravos. Elas veriam que nós temos atitudes diferentes. Mas por quê? Porque o poder do Espírito Santo está em nós. E é como fala na palavra de Deus, que o cristão é aquele que anda como Jesus andou. Ou seja, nós começaremos a andar exatamente da maneira como Jesus andou. Imagina que maravilha! Seríamos verdadeiramente um espetáculo para o mundo. Não por nossas próprias atitudes, não por nossas próprias obras, porque as nossas obras da carne são horríveis. Nós temos aí uma luta diária dentro de nós. E essa luta é qual vencerá em nossa vida, a carne ou o espírito. Mas qual vencerá? É aquele que for mais bem alimentado. Se nós estamos alimentando mais a nossa carne, ela vencerá. Nós não teremos o Espírito Santo. Nós não seremos moldados por Deus. Cristo não fará uma obra em nossa vida para usar nossa vida para uma grande obra.
Ele não fará algo em nossa vida repleto de sua luz, de sua santidade. Então, quando, por exemplo, eu estou diante de uma situação onde dentro de mim a minha carne está gritando para eu ficar irada, para eu perder a paciência, para eu falar de forma mais ríspida, naquele momento eu respiro e eu falo: Senhor Jesus, neste momento eu quero agir pelo impulso. Eu quero agir para que eu venha perder a paciência, mas eu quero ter neste momento a sua vida. Eu quero receber neste momento o seu Santo Espírito, porque o Senhor prometeu isso e eu acredito na sua promessa. Por favor, derrame a sua promessa em minha vida agora. Sabe o que acontecerá se a gente der um espaço neste momento para Jesus habitar em nosso coração? Automaticamente, diante daquela situação, ele nos dará paciência. Ele nos dará palavras sábias. Ele nos dará atitudes que glorifiquem o seu nome. E dessa forma, mesmo que a situação está totalmente fora do controle, mas nós estaremos sendo controlados pelo Espírito Santo. E continuando o texto de Atos capítulo 1, verso 8, nós vimos primeiramente que Jesus quer derramar o poder do Espírito Santo sobre nós. Mas e quando ele descer sobre nós, o que acontecerá? E fala no texto assim: e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, primeiramente, seremos testemunhas de Cristo em Jerusalém. E onde era Jerusalém para os discípulos? Era onde eles moravam. Ou seja, seremos testemunhas de Cristo primeiramente em nosso lar. Primeiramente, aqueles que vivem conosco, eles vão perceber qual é o caráter que está tendo em nossa vida. Quais são as atitudes que estão tendo em nossa vida. Qual está sendo a vida que está sendo repleta em nós. Será que é a nossa vida ou é a vida de Jesus? Assim, o esposo verá que a esposa está sendo mansa e humilde de coração como Jesus. Os pais verão que os filhos estão sendo obedientes aos pais. A esposa verá que o esposo está amando a esposa como Jesus ama a igreja. E dessa forma, a nossa família será repleta do Espírito Santo e seremos um testemunho claro do cristianismo, que nenhuma pregação em nenhum púlpito pode estar pregando esse testemunho tão claro do Espírito Santo como uma família bem ordenada. Em toda promessa, Jesus, ele nos dava condições para que através dessas condições poderíamos receber essas promessas. Da mesma forma, não sendo diferente, para o Espírito Santo, é preciso uma condição. E essa condição se chama arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É você deixar para trás a sua velha vida. É você deixar para trás tudo aquilo que não agradava a Deus. Se Jesus tem tocado em seu coração para você mudar o seu estilo de você se vestir, para você mudar as suas roupas, porque as suas roupas não estão agradando a Deus, e você é tocado profundamente no coração para você fazer essa reforma no seu vestuário, automaticamente você estará sendo moldada pelo Espírito Santo para ter o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento não é que, 5 dias você vai ter uma roupa que seja para a glória de Deus, mas depois você vai voltar à sua velha vida. Não, Jesus, ele quer nos moldar completamente. Se ele está tocando no seu coração, que é para você deixar tais palavras para trás, uma forma de falar ríspida para trás na sua vida, porque isso não está se assemelhando a ele, ele não quer somente deixar com que você venha fazer essa obra em sua vida, mas ele quer fazer essa obra por você. Ele quer dar a sua graça na sua vida. Mas o que está acontecendo? Cristo Jesus já nos deixou claro que a sua graça é o poder de Deus para que a gente venha vencer como Jesus venceu. E se a gente não tem fé para acreditar que Jesus pode nos livrar de pecar, que Jesus ele pode mudar a nossa vida completamente, nós não temos fé para entrar no reino dos céus. Se nós não temos fé para a gente acreditar que Jesus ele pode mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar, os nossos olhares, para que tudo seja educado para a glória de Deus, então nós não temos fé para acreditar que nós podemos estar na eternidade com Jesus. Porque o nosso caráter é moldado não é quando Jesus volta, igual uma varinha de condão em um estralo de dedos, mas é uma caminhada cristã dia a dia. Em nossas escolhas, em nossos pensamentos, com aqueles que nós convivemos todos os dias.
É a cada dia nós sermos aí moldados por Cristo para que o nosso caráter seja segundo o coração de Deus. Então, é por isso que ele está a cada momento nos mostrando que nós precisamos hoje e agora do verdadeiro arrependimento, para que a nossa velha vida seja deixada para trás, o nosso velho homem seja deixado para trás, para que a sua vida seja colocada em nossa vida. Para que assim a sua glória seja colocada em nós, o seu caráter seja colocado em nós. E é triste ver como que muitos acham que a graça de Deus é uma porta aberta para que a gente possa continuar a pecar. Mas não é isso. A graça de Deus não é uma porta aberta, ele falando: olha, eu vou te dar a minha graça, mas você pode continuar sendo irritada. Eu vou te dar a minha graça, mas você pode continuar vendo coisas que não me agradam. Eu vou te dar a minha graça, mas você pode continuar a desobedecer os seus pais. Não, Jesus ele não faz isso. Ele quer dar a sua graça para nós, para que possamos ter a sua vida completa. E a vida de Jesus é uma vida perfeita em Cristo Jesus. Então, a gente entendendo que o arrependimento é a condição para nós recebermos o Espírito Santo, a gente pode ver em Atos, no capítulo 2 e no verso 38, que as pessoas estavam perguntando para Pedro como que eles poderiam receber o Espírito Santo. E o que Pedro disse para essas pessoas? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, ele deixou aqui claro que a promessa do Espírito Santo é nos dada se nós entendermos que primeiramente precisamos do perdão dos pecados. Mas o perdão dos pecados, deixar os pecados para trás, precisa ser totalmente com a graça de Jesus. Precisa ser totalmente com Cristo fazendo a obra em nós. Nós não podemos fazer essa obra antes de chegarmos a Jesus, porque não conseguimos fazer essa obra. Estaremos andando em círculos, anos e mais anos, e não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Mas precisamos primeiramente abrir o nosso coração a Jesus, falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha reinar em minha vida. E dessa forma, ele fará uma obra em nós para que depois a nossa vida seja usada por ele para uma obra gigantesca. Lembra de qual é a obra de Deus? A obra de Deus é fazer em nós algo que nós não temos e algo que nós não somos. Ou seja, nós não temos e nós não somos a vida de Jesus. Nós não temos a vida de Jesus. Nós não temos humildade. Nós não somos pacientes. Nós não somos segundo o coração de Deus. Mas Ele quer fazer essa obra em nós. Da mesma forma como não tinha luz solar, da mesma forma como não havia o sol, e Jesus, por causa da sua palavra, porque a palavra de Deus é criativa. Então, por isso que Deus não pode pecar. Porque se ele, por exemplo, mentisse através da sua mentira, a sua palavra criativa estaria fazendo. Então, ele não pode mentir. E por causa da sua palavra criativa, ele falou: haja luz e houve luz. Mas a gente não olha para a janela em um determinado dia e a gente fala: o sol está caindo, socorro, escondam em suas casas. Não, isso não acontece. Porque a gente sabe que da mesma forma como o Criador criou o sol, ele também mantém o sol. E dessa forma, nós não temos a vida de Jesus. Nós não somos pacientes. Nós não somos segundo o coração de Deus por nós mesmos. Mas Cristo Jesus, em sua palavra criativa, ele quer criar isso em nós. Mas ele não quer somente criar isso em nós para que hoje a gente venha viver uma vida maravilhosa, segundo a vontade de Deus, mas amanhã a gente já está lá na inconstância na palavra de Deus, a gente já está amanhã sendo impacientes, pecando contra o nosso Deus. Não, ele não quer que a gente venha viver uma vida como uma montanha, um sobe e desce o tempo todo. Mas ele quer que hoje possamos ser, hoje e agora, criados por ele. Da mesma forma como ele criou Adão e Eva à semelhança de Cristo, mas por causa do pecado, essa semelhança a Deus foi perdida. Ele quer recriar em nós isso novamente. Mas isso tudo, qual é a nossa obra? A nossa obra é a permissão, é permitir que Cristo faça essa obra em nós.
E ao nós permitirmos que Ele faça essa obra em cada um de nós, em nossas vidas, Ele fará em nós a sua imagem novamente. Mas Ele também nos manterá a sua imagem. Nós seremos pacientes, nós seremos segundo o coração de Deus e segundo a sua boa vontade. E dessa forma, como nós podemos então ser fiéis ao chamado de Jesus, que Jesus primeiramente fez aos seus discípulos, mas ele faz também a nós, de sermos testemunhas de Cristo e fazer discípulos em outras nações, em outros lugares? Muitas vezes a gente nem vai sair do nosso país, muitas vezes a gente nem vai sair da nossa cidade. Então, como que a gente pode ser testemunha de Cristo em outros lugares? É porque nós estaremos vivendo a graça de Cristo. Nós estaremos vivendo o seu princípio, o princípio que ele deixou em sua palavra. E assim, onde quer que nós formos, seja em nosso trabalho, seja em alguma consulta, seja em algum emprego, seja em alguma reunião, seja na faculdade, seja nos estudos, seja numa reunião de famílias, Cristo estará lá através de nós. Cristo estará falando. Cristo estará dando a conhecer a si mesmo por nosso intermédio em todos os lugares. E assim, tudo que fizermos lembrará as pessoas de Deus. Elas verão que em nós tem algo diferente. Quando a gente sair daquele lugar, elas vão pensar profundamente: nossa, aquela pessoa trouxe Jesus para mim. Cristo estará manifestando a sua fragrância do conhecimento dele por meio de nós, em todos os lugares. Queremos viver essa promessa? Queremos estar levando a fragrância de Cristo Jesus, vivendo a vida de Jesus, vivendo segundo a sua graça? Queremos receber o seu Espírito para que possamos ser a sua luz dentro do nosso lar e fora do nosso lar também? E dessa forma, como que o Evangelho, como que Cristo Jesus será levado a todo mundo? As pessoas que estiveram em contato conosco e que foram impactadas pelo exemplo de Jesus em nós, pela vida de Jesus em nós, elas vão querer também viver dessa maneira. E dessa forma, elas viverão dessa maneira. Jesus vai atuar na vida delas. Jesus vai estar impactando o coração de outras pessoas que elas terão contato. E dessa forma será um ciclo. Um levando Cristo Jesus para o outro. E todos no mesmo propósito, para sermos fiéis. E dessa forma, nós estaremos preparando outros discípulos também para estarem fiéis aos pés de Jesus. Não deixemos Cristo de fora do nosso lar, do nosso coração diariamente. Que possamos permitir, que possamos entregar a Cristo Jesus e deixá-lo trabalhar através de nós. Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração para que Ele faça tudo o que deve ser feito em minha vida e em sua vida. E Ele só fará se nós permitirmos. Que possamos dar uma chance a Deus para que Ele venha derramar o seu Santo Espírito e limpar o que for preciso em nossa vida para que a sua vida seja a nossa vida. E dessa forma, tudo poderá ter o lugar que lhe pertence, porque Deus tem um lugar especial em nosso coração, e dessa forma seremos fiéis no ordinário para vivermos o extraordinário de Deus em nosso dia a dia. Que Cristo Jesus esteja com você e comigo. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção em sua vida, como foi em minha vida também. Estive refletindo sobre essa palavra durante essa semana, e Jesus, ele esteve ministrando muito forte meu coração para que eu pudesse compartilhá-la com vocês também, com outras famílias, porque é o chamado de Jesus para nós. Ele quer fazer uma obra em nós, para que possamos ser usados para uma preciosa obra que Ele está nos chamando. Mas para isso, Ele quer que nós possamos viver em santidade. Ele quer que possamos estar vivendo uma nova vida, longe do pecado. Que Ele quer que nós possamos viver a vida de Cristo Jesus, para que as nossas famílias possam ser famílias bem ordenadas, para proclamar o Evangelho eterno em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Jesus esteja contigo e comigo a cada momento. Deus seja convosco.